Qual que é, Matheus? Ó o Huawei aí, ó. Um dos maiores nomes do ciclismo brasileiro, carreira vitoriosa no Brasil e na Europa. Não preciso nem falar quem é. Vou por puro protocolo. Se você não conhece, ou começou a pedalar agora, ou esteve em coma nos últimos 20 anos. Luciano Palharini. Isso aí, Marcelão. Velho, é um prazer ter você aqui. Quer dizer, eu que estou aqui, né? Você tá na minha casa hoje, hein, meu? Cuidado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ciclista, ex-ciclista ou empresário? O que é mais difícil? Ciclista. É mesmo? Ciclista. Acho assim, ciclista, você é um ciclista, sim, mas acho que no nível que realmente o nível que foram aqueles anos ali de 99, 97 até 2010 é um fio da navalha o tempo todo. Competição acirrada dentro da própria equipe, os seus companheiros de equipe são seus primeiros adversários. Eu, cheguei a níveis que eu não imaginava quando eu comecei a pedalar. Hoje, olhando para trás, eu falo, nossa senhora, a gente está aqui atrás, tem a televisão, que a gente não está vendo agora, mas está rolando Fiandre, Roubaix, Tour de France. Hoje, aos quase meus 40 anos, aqui sentado muitas vezes conversando com o cliente, eu vendo as coisas acontecerem, que eu consigo entender algumas coisas daquele período que eu estava lá dentro e não entendia. Então você fala, então com certeza, o fato de ter chego naquele nível, acho que foi a coisa mais difícil, e olhando para trás hoje eu falo, nossa, passei por isso. Muita coisa passa e você, dentro do pelotão, correndo profissionalmente, você não percebe, porque tem aquele ditado que diz que quem compete não se diverte. Quem se diverte nunca vai conseguir ganhar nada. Na verdade, assim, sempre foi muito divertido, mas nunca foi por brincadeira. Então é muito sério, é você olhar lá para fora da janela assim, tá menos 2 graus, você olhar, tá caindo aquela nevezinha e você fala, nossa, tem 7 horas de pedal para fazer hoje. E você se prepara, você se troca, programa mais ou menos um treino que não suba muito para você depois não passar mais frio lá em cima. E o pior é a descida depois. Então assim, não é divertido. Você está na aderência do pneu em todas as curvas, no máximo de aderência que tem. Você está longe de casa, está longe de quem você gosta, você está ali exposto aos riscos que a atividade te proporciona. Às vezes lá na Malásia, do outro lado do planeta, e você fala, se eu cair aqui eu fico um mês de hospital, o que eu vou fazer? Então realmente muito estressante, muito sério. Não tem, a diversão existe sim, mas tem que ser levado com muita seriedade. Você fez parte de uma equipe histórica, a equipe Caloi aqui, mas aquela equipe da década de 90, que era tinha os talentos paranaenses, foi talvez a que mais ganhou da Caloi, não foi? Foi, cara, 97, 98. 98. Meu Deus do céu, que equipe. Olha, não tinha pra ninguém. A gente ia para qualquer lugar aqui da América do Sul, das Américas, era Chile, era Uruguai, Argentina, Colômbia, lógico, nas clássicas colombianas que a gente subia muito, era muito difícil. Mas prova mista, assim, a gente era respeitado na América inteira, e realmente aquela equipe daquele ano ali, Caloi Petrobras, Caloi Paraná, que foi muito legal, foi uma baita de uma equipe. Eu acho que, nossa, é uma pena que não exista mais Isso sequência de o ciclismo brasileiro hoje está vivendo uma entre safra assim, de competições, de relevância. Dá uma certa tristeza para você que viveu isso? Cara, eu queria ver hoje, com os meus quase 40, uma volta de Santa Catarina tradicional com 12 etapas, uma volta do Paraná que foi tão linda, que fizeram em 98, já na sua 15ª, 18ª edição, sei lá que edição que ia estar. Tinha que ter uma volta do Rio de Janeiro bem organizada, tinha que ter uma volta do Brasil, e a gente tem história para isso. Tem demais. O problema é que é difícil conseguir ter acesso à história do ciclismo brasileiro, né? Eu tentei procurar uma vez matérias, um arquivo para escrever alguma coisa sobre o Vanderlei Magalhães. Quando eu comecei a pedalar, foi o primeiro ídolo que eu tive no ciclismo brasileiro. Não achei nada. Nossa. Não achei nada. Incrível, absolutamente, né, cara? nada. Tipo, é como se quem viveu, viveu, quem não viveu, acabou. Aqui é um pouquinho do museu. Museu porque já tem um pouco de história. Na verdade, não é museu não, é um pouco da história do Pagliarini. Aqui tem um resumo de algumas das mais importantes vitórias. Aqui
Malásia, na Itália, aqui o Campeonato do Mundo em Verona, aqui na Holanda, Circuito Pro Tour, nada mais, nada menos que Mark Cavendish, Tom Boonen, McEwen, Alessandro Petacchi, Ushov, Aedo, Brown, os melhores velocistas do planeta dos anos 2000 a 2010 estavam todos aqui. E aqui eu tenho o prazer de estar erguido na frente desses caras. Tipo hoje. Um sprint, tipo hoje. Um sprint que veio. Essa aqui é aquela que eu falei agora há pouco, era uma parabólica. Vinha em linha reta e virava uma parabólica. Ó. Então não tinha o visual para você sprintar olhando para o balão no fundo. Então a referência é muito importante. Aqui não tinha. Eu estava um pouco mais preparado do que eles para isso, porque eu tinha visto que seria uma parabólica. Então você não tinha como... o balão tá ali e sprintar em cima do balão. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Espanha, nada mais do que Eric Zabel aqui atrás, um dos meus grandes ídolos, um herói para mim, porque esse cara fez muito. Itália, Estados Unidos novamente, aqui na Dinamarca, aqui era na China. Quando você chegou à Itália, qual foi a primeira ou a maior diferença que você sentiu do ciclismo que é praticado na Europa para o ciclismo que era praticado aqui? Pois é, eu fui para lá e tinha 19 anos. Caras de 19 anos aqui no Brasil, tinha eu e mais 7 amigos meus que tinha passado de júnior para a categoria superior ali, que no fim eu fui para Calói. E, então assim, tinha lá os meninos já dos seus 27, 28. O ciclismo brasileiro tinha 100 caras que de 17 a 19 anos tinha uma molecada poucos ali. Então assim, eu me media muito contra os caras mais velhos, e os meus companheiros de equipe eram mais velhos. O Fernandes, Padre Júnior, Bernava seus 30 anos, o Rogelim tinha seus 27, 28, o Batateiro tinha uns 40 naquela época já, e corria com a gente. Finado Batateiro, que Deus o tenha lá em cima, um puta de um cara. O Valdir Lerner era da minha idade, o Glauber de Souza, o Zezinho também já era mais velho. Então assim, o ciclismo era feito de caras mais velhos e uma molecada nova ali por baixo. Essa molecada que eu me incluo, éramos uns 15, 20 caras. Cara, cheguei na Europa, tinha um pelotão. Na minha região, que era o norte, perto de Treviso, tinha um pelotão de 250 caras limitados para largar numa categoria Under 23. Então assim, na minha região, estava ali em Treviso. Se você andasse mais outros 100 km, tinha outra corrida dessa mesma grandeza acontecendo em Verona, outra acontecendo em Milão, outra acontecendo na Toscana 4-5. Então assim, durante um final de semana, durante uma semana na Itália, 4 mil, 5 mil atletas se confrontam da mesma idade. Então assim, eu me vi eu era mais um no meio de uma galera da minha idade, tinha gente voando, eu falo, nossa senhora, que diferença. Corridas de 180 km para molecada de 21, 22 anos de circuito, tombo atrás de tombo, curva lisa, curva fechada. Então assim, não tem como não sair um Paulo Bettini no meio dessa galera toda. Sim. Não tem como não sair, do muito se extrai o bom. O Vincenzo Nibali, um Aru, essa molecada tá brincando, correndo de bicicleta desde os 7 anos de idade, de uma forma séria e consistente, sabe? Isso no final dá uma diferença. Essa foi uma grande diferença minha, eu me assustei. Veio para chegar um dia o pelotão lá, os caras iam passar por cima. Eu falei, a grandeza do esporte lá seria mais gigante, né? Gigantesco. E ainda hoje é assim. E é tudo feito daqueles caras barristas. É o vô de um moleque que corria de bicicleta, que corre de bicicleta que ajuda, depois esse moleque vai virar um pai, vai virar um vô e tá levando o netinho. Você vê que é gente que tem tradição. As corridas estão na 125ª edição, é uma coisa louca. Você fala, nossa, quantas vezes já passaram nesse mesmo quarteirão aqui, sempre o mesmo percurso. E gerações por gerações. Aí o moleque vai lá e faz um resultado grande. Esse moleque fez o que o Saroni fez em 71 aqui, porque os caras lembram que o Giuseppe Saroni correu lá. E o Moser também atacou da mesma forma em 83. Os caras lembram. Ciclismo é um esporte que se discute em café, no almoço. A penetração do esporte na vida do italiano é muito maior do que o que a gente tem aqui. Nossa, eu costumo dizer que o brasileiro ele gosta de bicicleta, mas ele não gosta do esporte. Ele gosta da bike, não conhece o esporte. Não conhece o esporte, não tem nenhum tipo de afinidade. O que faz o Paraná revelar tanto ciclista? Você tem o Mauro Ribeiro. Tem muitos, o Silvestre, Mauro Ribeiro, teve muitos, os Ferraro, tem muita gente de talento grande que realmente saiu do Paraná. Eu acho que essa parte de ter muito italiano, alemão, europeu aqui nessa região, traz isso no sangue. E isso facilita também a ida para a Europa. Esse intercâmbio para lá, com certeza.
Mas eu acho que é muito mais pela história que já tem. Os Ferraro, por exemplo, que é o Renan e o Renato, que, poxa, esses caras com certeza na família deles tinha um cara, um italianão lá, que no sangue dele tinha um pouquinho, os moleques já herdaram isso aí e começaram a vir com a bicicleta. O Andreato foi assim também, o pai dele praticava. O Andreato tinha o pai dele que sempre praticou bicicleta, o Andreato vinha para Londrina correr com a gente aqui. A gente corria contra o pai dele, na verdade, que já era o veterano, e o pai dele a gente batia pra caramba no pai do Andreato. E o Andreato era um molequinho, vinha junto com ele, aprendendo a caminhar ainda. Então, assim, veio de família, veio de geração. Eu acho que a gente tem muito disso. A gente tem muita influência do europeu, muita influência de assistir um Tour de França, ver um Giro de Itália. Falando nisso, olha lá, chegada de Fiandre, ó os caras sprintando. Não dá pra ver, vocês vão ficar na vontade aí, mas tá chegando ali agora. Chegada, bicho. Ó, Fabian Cancellara ganhou de novo. Show, né, cara? Já tive algumas vezes ali, bicho. Com certeza, vocês com certeza devem lembrar que o Palha já deu pau no Cavendish algumas vezes aqui, viu? Hashtag chupa Cavendish. Chupa aí, Cave. As fotos estão todas ali. Tá tudo aqui, registrado. Medalha do campeonato dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Aqui deveriam estar 16 medalhas de campeão brasileiro, mas a gente tem só 3. As outras 13 estão lá em casa e essas 3 vieram para cá. São 16 vezes campeão brasileiro de ciclismo. Aqui 2 medalhas das Rutas de América do último ano de ciclismo que eu competi aqui nas Américas. Das 4 etapas eu ganhei 3. Aqui algumas medalhas da volta da Malásia, Langkawi 2003. Um pouquinho de vitória aqui também na Necotour. Essa bicicleta depois vai dar para filmar lá de baixo, talvez fique um pouquinho melhor. É a bike que eu competi as Olimpíadas de Pequim com ela, 2008. Ela está intacta da forma que eu competi, ela está aí. Aqui um pouquinho também de história das equipes, faltam alguns anos aqui desses santinhos de eleições aqui. Esses cartões eram interessantes, principalmente na Bélgica e na França. O pessoal tem um comércio disso aqui. O cara tem lá a figurinha do Pagliarini, troca pela do Fume. Vai meter 80 figurinhas do Pagliarini por uma do Fume. Até mais. Então assim, vale essas cartas. E realmente, o cara tem todas as do Bonen, mas não tem uma que era do Baxter. Puxa, eu te dou 4 do Bonen que eu tenho repetido, você me dá a do Baxter. E os caras vão preenchendo todos os anos, todos os atletas que têm esses souvenirs aqui, e as equipes já fazem de propósito. Isso promove seus patrocinadores e promove os atletas também. Para mim é um pouco mais de arquivo que eu tenho aqui. Faltam algumas, mas as outras estão aí. Qual foi o cara mais diferenciado? Porque você conheceu muita gente. Um cara muito diferenciado, que é assim, curioso até hoje, a história desse cara, é o Oscar Freire. Espanhol Oscar Freire. Esse cara ganhou nada mais do que 3 mundiais, 3 ou 4. Olha aqui. 3 mundiais e eu acho que Esse cara aqui, ó. Espanhol. Oscar Freire. Aqui do lado tá o Paulo Bettini, aqui tá o Lance Armstrong e o Kuhner. É a história do ciclismo 2004, ó. E esse cara, eu lembro de uma foto dele que ele... uma bike, a bomba amarrada com câmara de ar, eu penso, meu Deus, como é que pode? O cara é campeão mundial, mas é raiz. Esse é raiz, total. E ele foi um cara que apareceu do nada, era um moleque correndo equipe Vitalício na Espanha. Veio para esse mundial, metade da equipe espanhola teve problema, um com dor de cabeça, outro com não sei o que, outro com influenza, outro com gripe, e ele pegou uma vaga na equipe do mundial que ia para Verona. Tinha nessa época aqui o Abrão Olano, tinha alguns atletas fortíssimos da Espanha. O grande favorito nessa época que era o Eric Zabel, tinha o Frank Vandenbroek, os caras só calibre máximo. E esse cara apareceu lá e ganhou o Mundial de Verona. Acho que 2 ou 3 anos depois ganhou em Portugal, depois voltou e ganhou Verona de novo em 2004. Então assim, realmente, é um raiz total. Você via ele assim, você ficava com dó dele. Nossa, era o tempo todo assim, meio... mal vestido, esquisito, os cabelos sempre meio pros lados, sempre meio... Só que era um cara que a hora que entrava na bicicleta, subia na bike, tinha um talento para subir, para andar, para fazer curva, para arrancava rápido. Esse cara me surpreendeu. As histórias que eu vi desse cara e correr contra esse cara, para mim, foi um dos motivos de muito orgulho. Legal. Tem uma cena... Dá saudade dessa época, assim, Dá, mas passa rapidinho.
Aí eu, quando eu cheguei lá na Itália, moleque, 19 anos, corria toda quarta, sábado e domingo. Aí às vezes tinha prova de segunda também, quarta, sábado, domingo, segunda. O esporte lá tá fervendo, o ciclismo lá pega fogo, cara. Vamos falar de profissional depois. Cheguei a um ponto onde eu fiz quase 10 anos nas maiores equipes do planeta, Lampre, Daikin, Liquigas, depois Sonir Duval, que foram as melhores equipes que tiveram na história. Cara, ali era loucura. Treinava-se pouco porque corria muito, né? Então voltava para casa muitas vezes. O pouco que eu digo era fazer 180, 160, 3 vezes por semana também, mas assim, de uma forma mais, vamos levar a bike para passear. Levava para as montanhas lá, subia, descia, fazia 6 horas, 5 horas de pedal e voltava para casa meio que sempre num regenerativão, assim, porque era uma corrida atrás da outra. Chegava ao ponto de, num ano, fazer 140, 130 corridas. É muita coisa. Nossa. 45 mil quilômetros por ano. Faz uma continha básica, vamos ver um negócio aqui. Vou pegar 18 anos de ciclismo, 18 anos de profissional, vezes 45 mil quilômetros, 810 mil quilômetros. Quantos quilômetros tem a Terra? Olha, tem muito ônibus da Garcia que é menos rodado que o Luciano. Não chegou, né? Ao chegar aqui já quebrou o câmbio, já estragou o diferencial, o coxinho do motor. Como se nada tivesse acontecido, ó, tá vendo aí? É isso aí, cara. Antes de tudo, precisa ser apaixonado. Precisa, senão você não aguenta. É bom demais. Prazer bater esse papo com você. Acabou já? Não, essa é só a primeira parte. A gente ainda vai mostrar muita coisa e o Luciano vai conhecer hoje todo o poder vindo da Bahia. Vocês vão ver aí, certo? Ele vai descobrir um adversário que tem Dendê no sangue. O cara trouxe 2 acarajé, ele tá comendo aqui, agora há pouco. Ainda bem que não tem antidoping, porque senão ia sair Dendê puro. Acarajé com Dendê, tá? Meu Deus do céu, bicho. Aguardem, vocês vão ver só a disputa. Bom, ganhar do Cavendish, do Tom Boonen é fácil. Eu vou dar ao Luciano agora um desafio de verdade. Ele nunca enfrentou ninguém que consumisse Dendê por tantos anos. Eu. Agora a giripoca vai piar, o negócio aqui é sério, é sério. Eu não vou ter pena não, não vou ter pena não. O desafio é simples. A gente vai fazer um sprint, 10 segundos. Quem percorrer a maior distância ganha. No caso eu. Mas ó, tem que colocar o volantão lá. No volantinho não vale. O volantinho é muita humilhação. Muito Nutella. Muito Nutella. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Parou? Melhor de 3, melhor de 3. Melhor de 3, fui pego de surpresa. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Descobri uma coisa agora. Eu tô no mesmo nível do Cavendish. Segundo. Show, Marcelão. Olha, uma figura. Um prazer ter vindo aqui. E, gente, sensacional. A melhor coisa do ciclismo é isso. É poder fazer amigos, conhecer coisas e ouvir histórias. Esse cara é sensacional porque tem tudo isso. Valeu, obrigadão mais uma vez. Marcelão, obrigado. Cavendish, tô igual a você agora. Valeu, galera. Tá gravando lá, Marcelo? Aqui? É. Tá gravando, tá gravando. Eles atrás das câmeras, né? É, vamos fazer aqui. Falei, mas o meu tá no 1. O teu ficou no 5 ali. Ah! Eu sabia!